Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Senhor da vida, queremos pedir perdão pelos erros de nossa vida, pois erramos pela nossa própria infantilidade. Perdão, Senhor, porque nos esquecemos que não somos filhos únicos, mas irmãos de muitos que precisam de nossas mãos. Perdão pelo nosso orgulho, que nos fazem crer que somos melhores do que realmente somos. Perdão pelas oportunidades perdidas, aquelas que não aproveitamos por alimentar fantasias, por mantermos ideias preconceituosas e por pura preguiça. Ajude-nos, Senhor Divino, a servir com alegria, ensinando com as nossas palavras e exemplificando com as nossas ações. Que a sua bondade infinita esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, minha filha. Já está deitada? Sim, papai. Já fiz minhas preces, escovei meu dente e dei um beijo na vovó. Muito bem, querida. É bom demonstrar carinho para as pessoas que nós amamos. Papai, por que a vovó é tão enrugadinha? Ela ficou muito tempo dentro da piscina. Minha mão fica enrugada como a vovó quando eu fico muito tempo na água. Vovó já foi uma garotinha como você. Ela não tinha nenhuma ruga. Depois ela cresceu, ficou como a mamãe e teve muitos filhos. E depois envelheceu. Agora ela é assim, enrugada, mas feliz, pois tem muitas pessoas que a amam. Assim é a vida, minha filha. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. E depois, papai? Ora, filhinha, eu já lhe falei. Nós somos espíritos eternos. Depois nós vamos para o mundo espiritual, vivemos alguns dias, meses ou anos e renascemos com um corpo novo e sem rugas. Este é o ciclo da vida: nascer, morrer, tornar a nascer, evoluir sempre. Sempre, papai? E esse ciclo nunca termina? Terminará um dia, minha filha, quando chegarmos à perfeição. Vamos à nossa história, papai? Vamos sim. E o menino Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, seguindo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam José nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. O que é mais importante, amparar os órfãos ou cumprir com a nossa obrigação perante o templo? Ora, a obrigação perante o templo vem em primeiro lugar. Um pai de família teve que se ausentar da cidade por alguns dias. Por isso deixou a casa e 2 filhos aos cuidados de um servo. Nesse dia aconteceu terrível tempestade que derrubou parte da casa. O que dirá esse pai de família ao regressar e encontrar a casa derrubada, mas os filhos com boa saúde? Certamente esse pai lamentará pela casa derrubada, mas ficará feliz por encontrar os filhos bem e com saúde. Respondestes bem. Agora eu lhe pergunto, qual será a reação desse pai se encontrar a casa em ótimo estado, mas os filhos feridos? Grande será a angústia desse pai, pois a casa pode ser reconstruída, mas o sofrimento deixa marcas para o resto da vida. Assim eu lhes digo, o templo deve ser cuidado, mas os órfãos devem ser protegidos, pois que são filhos de Deus deixados aos nossos cuidados. E todos os que ouviam admiravam-se à sua inteligência.
E quando o viram, maravilhava-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Aquele que confia em Deus e tem a certeza da continuidade da vida, cuida mais do interesse coletivo e não se preocupa com o ganho pessoal. Observando a evolução da humanidade, notamos que o espírito primitivo conserva atenção a tudo que lhe afeta de forma imediata. O ser humano, na sua infância espiritual, não vislumbra a vida futura e nem mesmo o dia do amanhã. Ele não aprendeu a esperar, quer que todas as suas vontades sejam atendidas, e se torna ansioso e até agressivo quando vê o seu interesse frustrado. Os bons espíritos compreendem que tudo o que Deus faz é abundante e não falta recurso no reino dos céus. Para eles, o compartilhar se torna natural, e se não tiver momentaneamente o necessário, ele não se incomoda, pois sabe esperar. Para os espíritos bons, a paciência é algo natural. Não se afetam pela agressividade, e se necessário for, compartilham os seus próprios recursos, quando percebe que o interesse comum assim o exige. Em alguns momentos chega a abrir mão do próprio direito. Para os espíritos bons, a paz de consciência é preferível à disputa que não leva a nada. Diante do exemplo vivo de inúmeros companheiros que passaram pelo mundo, ergamos os nossos pensamentos ao Criador do Universo e pedimos em uma prece. Deus, nosso Pai, palavras podemos pronunciar, mas nós queremos lhe falar como filhos que temos muito a aprender. Obrigado pela abundância da vida, pela família, pelo amor. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti e mesmo na depressão encontrar o perdão daqueles que passaram por nossa vida. Não somos uma ilha, Senhor, por isso lhe pedimos. Ajuda-nos a respeitar quem não pensa como nós pensamos, quem se perde no caminho, quem não sabe escolher. Eles são crianças, Senhor, crianças espirituais, não têm paciência de esperar e por isso vive a sofrer. Dai-lhes a pura compreensão de ajudar cada irmão e com o Senhor comungar. Que assim seja. Papai, mamãe disse que tem sexto sentido. E por que ela disse isso? Ela teve uma intuição de ir até o quintal na hora que Pedro saltava a janela para jogar bola. Sabe, papai? Ele deveria fazer o dever de casa. Em vez disso, ele ia jogar bola. Agora Pedro está de castigo pela eternidade. Papai, a eternidade demora? Demora para quem não quiser fazer o dever de casa. Sabe, filha, temos que cuidar de nossas obrigações antes de perder tempo com a diversão. Cada coisa na sua hora certa. Tem hora de brincar e hora de trabalhar, hora de estudar e hora de jogar bola. Que intuição, papai? Intuição é uma das várias capacidades que possuímos, mas que na maioria das pessoas não se desenvolve. Sabe, minha filha, a maioria das pessoas não presta atenção à própria intuição. A mulher tem mais intuição do que o homem, papai?
Na verdade, a capacidade é igual no homem e na mulher. O que acontece é que as mulheres são mais comunicativas e falam o que sentem e o que pensam. Assim, a fama da mulher de possuir um sexto sentido é bem maior. Vamos à nossa história, papai? Vamos sim, minha filha. Na época do rei Herodes, havia uma mulher de nome Isabel, que era casada com um homem chamado Zacarias. Um dia o anjo apareceu para Zacarias e disse que Isabel ficaria grávida. Olá, meu nome é Isabel. Já sou mulher de idade avançada. Mesmo assim, estou grávida. Um anjo apareceu para meu marido e disse que meu filho se chamaria João. Não sei se ele ficará com este nome, pois o meu marido parou de falar desde que viu o anjo. Além do mais, não tem ninguém na minha família com esse nome. Olá, Isabel. Sou eu, Maria. Vim lhe visitar. Que Deus abençoe a tua casa e toda a tua família. Ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre de Isabel. E Isabel foi cheia de Espírito Santo e exclamou com grande voz: Bendita és entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre. O que ouço? Como sabe que eu estou grávida? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz de tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre, e eu senti uma energia que não sei explicar, como que uma consciência que é superior à minha, que me revelou o que você trazia em teu ventre. Você está grávida, Maria, e eu sei disso. Como assim uma consciência? Será uma intuição? Maria, não estamos sozinhos no universo. Ao nosso lado existem espíritos bons que não podemos enxergar com os nossos olhos do corpo físico, mas que estão ao nosso lado, ajudando em nossa evolução. Esses espíritos santos nos revelam, através da mediunidade, informações que não somos capazes de perceber com os nossos limitados sentidos. Oh, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou para a humildade de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dispensou os que tinham pensamentos soberbos no coração, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Auxiliou Isabel, sua serva, recordando-se de sua misericórdia, como falou a nossos pais, a Abraão e a sua posteridade para sempre. É bem-aventurado a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Pois o mundo espiritual acompanha os homens desde os tempos antigos. E agora, com a intuição, assim como as demais mediunidades, os homens alcançarão um novo patamar na marcha do progresso. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, Município de Lusiânia, Estado de Goiás. Jesus amado, abençoe os nossos propósitos para o dia de hoje. Amplie a nossa capacidade de estudar e de aprender. Que os nossos trabalhos obtenham bons frutos, e os frutos que obtivermos, ensina-nos a compartilhar. Multiplica, Senhor, os dias de nossa vida, para que tenhamos tempo de nos aperfeiçoar. Afasta de nossa existência a dor, o vício e a agressão. Que as bênçãos cubram as nossas vidas, para que consigamos nos aperfeiçoar. Pai amigo, que sua vontade guie as nossas vidas.
agora e sempre. Que assim seja. Ouviremos agora a história O Desabafo de um Sofredor, de Paulo H.C. Gonçalves. Ninguém sabe o que enfrentará amanhã. Só sabemos que o que temos hoje é resultado do nosso passado. Boa noite. Nós que caminhamos no vale das sombras vos saudamos. Para que os amigos compreendam o meu suplício, posso dizer que vivo em uma caminhada sem fim. Às vezes encontro alimento, às vezes encontro água, mas nunca encontro um lugar para descansar. Tenho medo de tudo e de todos que se aproximam. Lutei muitas batalhas e enfrentei bandidos que queriam me escravizar. Confesso que sou merecedor do meu sofrimento e que só estou aqui com esta aparente calma porque sofro a influência de um espírito de luz que me ajuda na pronúncia de cada palavra. Podemos fazer escolhas erradas, mas hoje compreendo que mesmo sofrendo, nunca estamos desamparados. Eu fui um homem religioso e morava em um retiro junto a inúmeros companheiros de ideal. No começo tudo eram flores. Eu encontrava alegria nas coisas simples da vida. Acontece que o tempo nos induz à monotonia e a rigorosa disciplina nos traz a preguiça. Como eu não queria admitir que errei, que não estava preparado para aquela vida, passei a observar os meus companheiros de ideal. Igualmente eles não estavam preparados para uma vida de suplício. Quando eu os pegava em alguma falta, denunciava para meus superiores. Isso me garantiu prestígio em relação aos mestres de minha ordem, que pensavam ver em mim um defensor dos postulados divinos. Deus não precisa de defensores, mas seguidores da lei de amor. Quem cuida da própria vida evolui rapidamente e dá um bom exemplo para a sociedade. Passei a ser odiado pelos meus iguais e manipulado por aqueles que deveriam nos dirigir. Por mais de uma vez testemunhei contra os meus companheiros e fui o causador da expulsão de alguns despreparados. Eu não era perfeito, mesmo assim me dava o direito de exigir perfeição do meu semelhante. Eu não sabia, mas bem disse Jesus que seríamos medidos com a mesma medida que usássemos para medir o nosso semelhante. Não compreendo porque nos injuriamos quando provamos do nosso próprio veneno. Feliz aquele que coloca a própria vida nas mãos de Deus. Não estranhe que eu fale em Jesus e em Deus, pois abracei o conhecimento teórico e nunca me preocupei em viver os referidos conhecimentos. Assim como eu, multiplicam-se estudiosos do Evangelho que usam divino ensinamento para manipular e ferir. Aqui onde estou, encontro pessoas que oram e que citam passagens dos livros sagrados, mas que não encontram consolo em nenhuma palavra. Disse Jesus: nem todos que dizem Senhor, Senhor encontrarão o reino dos céus. Que verdade dura essa para os religiosos! A palavra que sai de nossa boca engana os homens, mas Deus conhece os nossos pensamentos e sonda o que nasce do nosso coração. Após alguns anos no retiro, fui elevado à condição de fiscal de meus companheiros. Esqueci-me das conquistas espirituais que me motivavam no início e passei a pleitear um cargo mais alto na hierarquia da congregação. Eu não sabia que a perfeição não existe na terra e que antes de olhar para os erros dos outros, devemos olhar os nossos próprios erros. É infantilidade afastar aqueles que não estão preparados para o trabalho. Se eles não tiverem a oportunidade de trabalhar, nunca irão crescer. Enfim,
Para resumir a minha história, um dia fui denunciado em falta de menor gravidade. Como eu não possuía o amor dos subordinados e nem o respeito dos superiores, fui expulso da congregação como reres malfeitor. Eu sofri na pele o que fiz sofrer inúmeros companheiros de ideal. Nunca perdoei e por isso nunca fui perdoado. Em vez de chegar neste fato uma oportunidade para meu refazimento, me entreguei à profunda depressão. Não quis retornar ao seio da família, a qual muitos anos menosprezei. Preferi terminar a minha vida como simples mendigo na porta do retiro. Hoje compreendo que é infantilidade sofrer para fazer sofrer outra pessoa. A outra pessoa pode até ficar compadecida, mas a dor é nossa. A revolta era minha companheira, um martírio do corpo, uma insana necessidade. Pensei que alcançaria o céu por meu gigantesco sofrimento. Em vez disso, me encontrei no vale das sombras e da morte, na condição de mísero suicida. Eu não me matei como os senhores podem estar pensando, mas destruir a possibilidade da vida com menosprezo do corpo. O corpo é patrimônio sagrado que deve ser cuidado como instrumento para o nosso progresso. Insensato que fui e muito teimoso para admitir que estava errado. Eu poderia seguir por outro caminho, mas queria ferir os meus companheiros que assistiam ao meu declínio. Meus despojos carnais foram enterrados juntos aos homens mais santos de nossa ordem, e alguns deles, em espírito, vieram me visitar. Infelizmente, não suporto a presença deles, pois sinto vergonha do meu comportamento. Prefiro vagar sem rumo a enfrentar o olhar de piedade daqueles que poderiam me ajudar. A minha vontade era voltar para as trevas exteriores, onde o frio e o ranger de dentes são uma realidade. Mas me disseram que eu permaneceria aqui, nesse hospital-escola, até o meu futuro nascimento. Não sei se reencarnarei na Terra ou em outro lugar deste glorioso universo. Só peço a Deus a bênção de perder a memória e a oportunidade de um novo começo. Somente quem passou por uma dor profunda compreende o alcance de minhas palavras. Que Deus me abençoe, que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohcgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica na quadra 418, Rua 211, Lote 20, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, município de Lusiânia, estado de Goiás. Hoje no carro eu tive a oportunidade de ouvir algumas mensagens espíritas. Minha esposa Simone, ela tem o bom costume, de carregar o celular e ligar no carro, no alto-falante do carro. E nessa tarde nós tivemos a oportunidade de ouvir algumas mensagens espíritas, e uma delas me chamou a atenção, que falava sobre orgulho, a vaidade, e também, por que não dizer, da frustração, muitas vezes, que a criança de hoje em dia não está mais acostumada a passar. Então eu puxei isso como alguns elementos para a nossa palestra de hoje. Primeira coisa, o que é orgulho? Orgulho é aquela pessoa se acreditar que ela é mais do que outras pessoas. Na situação do orgulho, ninguém precisa saber, basta ela saber que ela é melhor que as outras pessoas para se sentir bem e desprezar todas as outras pessoas. Um outro conceito que nós encontramos na rádio falava sobre a vaidade. O que é a vaidade? Bom, a vaidade é a pessoa querer que os outros acreditem que ela é melhor do que as outras pessoas.
Enquanto no orgulho a pessoa se acredita melhor, na vaidade, ela não precisa ser melhor em nada, mas basta para ela que as outras pessoas a idolatrem, que pensem e vejam nela uma pessoa melhor que as outras. E a criança frustrada, nós vemos todo dia. O grande problema da nossa sociedade hoje é que nós não estamos educando as nossas crianças para serem jovens que possam viver sozinhos, sem frustração, porque elas têm todos os desejos atendidos. Então nós temos que ter muito cuidado na condição de pais, de familiares, de parentes, para que a criança tenha aquelas oportunidades necessárias à vida dela, ao desenvolvimento emocional e mental. No campo do orgulho, né? Eu lembro de uma história que eu escrevi há muito tempo atrás, de um homem que queria ser rei. Um homem que queria ser rei. E esse homem tanto fez, mas tanto fez, que ele começou a criar um grupo de amigos, de pessoas, que pensavam que ele deveria realmente se transformar em rei. E assim ele começou a fazer um movimento naquele reinado, causando comoção social. De pouco em pouco uma rebelião foi feita. Muitas pessoas queriam depor o antigo rei e outras, vendo os defeitos do rei, elas mesmas queriam assumir o comando. E nesta situação, uma guerra civil se alastrou. E em um dos confrontos, o próprio homem que queria ser rei, ele morreu. Então o homem que queria ser rei morreu no conflito. Não foi ele o rei e também ele não fez nenhum bem para a nação, só provocou um tumulto. Se nós queremos ajudar uma nação, se a gente quer ajudar uma família, às vezes é melhor, em vez de usar da violência, da predominância do seu próprio ponto de vista, tentar compreender o outro, ajudar o outro, fazer com que o outro se melhore, mas também fazer a nossa parte. Em vez de mudar o mundo, nós podemos mudar a nós mesmos e ao nosso redor promover esta mudança que queremos no mundo. Nós cobramos muito das outras pessoas como elas devem agir. Nós julgamos muito as outras pessoas porque elas não agem de acordo com o que nós acreditamos que é certo. Então, a partir do momento que a gente muda a nossa estratégia, tira o foco do problema de fora de nós para dentro de nós, a gente começa a perceber que o problema do mundo está na gente, nós conseguimos mudar o mundo. Mas enquanto ainda tivermos a nossa mente, a nossa cabeça voltada para o defeito das outras pessoas, o mundo continua sendo a mesma coisa que sempre foi. Quando a gente fala desse orgulho, nós vamos pegar lá no Velho Testamento a história de Davi. Saul era um rei, conseguiu se tornar rei. Ele foi ungido por Samuel. Samuel, após praticamente colocar no trono outra pessoa, passeou no terreno, na terra, e encontrou Saul. E Saul ele foi ungido por Samuel. E Saul realmente se transformou em um rei. Mas quando ele se transformou em um rei, ele foi aclamado, venerado, saudado por todos. E ele teve uma guerra contra os filisteus, segundo a Bíblia. E nessa guerra um jovem se destacou. Um jovem que gostava de música, de harpa, que trabalhava cuidando de ovelhas. E que muitas vezes enfrentou animais silvestres, perigosos, animais selvagens, usando única e exclusivamente uma funda. E depois que Davi se destacou matando Golias, de acordo com a história bíblica, nós vemos que as pessoas começaram a valorizar Davi e fizeram até canção para Davi, dizendo que Saul tinha matado 1000 e Davi tinha matado 10.000. O rei, ao ouvir essas canções que cada dia mais cresciam, se encheu de cólera, de vaidade, de orgulho, e começou a perseguir Davi. A história da Bíblia é muito bonita. Quem tiver oportunidade de ler de maneira crítica vai encontrar muitas lições maravilhosas dentro da Bíblia. Mas eu trouxe essa questão do orgulho e da vaidade. Orgulho de se achar, de pensar que é maior que as outras pessoas. E a vaidade porque quer a aclamação, quer a aprovação das outras pessoas. Isso, é um perigo para as nossas vidas. Nós não estamos sempre certos, nós não somos os melhores, nós não somos os mais bonitos, sempre haverá alguém mais bonito que a gente. Nós vemos nos esportes, aqueles campeões de luta, de boxe, de MMA e outros esportes, a pessoa é a melhor pessoa que existe naquele esporte, naquela área.
Porém, com o passar do tempo, aparece outra pessoa melhor, e outra pessoa melhor, e outra pessoa melhor. Ninguém consegue ficar no topo de nenhum esporte o tempo todo. Os recordes estão constantemente sendo quebrados. Novos valores, novos talentos surgem a cada Olimpíada. A cada passar do tempo, existe uma modificação da nossa sociedade. Tivemos na história inúmeros homens orgulhosos. Tivemos Napoleão, tivemos Hitler. Ambos eles caíram pelo orgulho e pela vaidade. Ambos cresceram e conquistaram grande parte do território das nações. E ambos perderam um grande general que existe na Rússia, o mesmo general, o general Inverno, porque ambos foram lutar na Rússia sem saber das condições climáticas. E o frio, a distância do abastecimento fez que aqueles soldados que foram para a Rússia, para dominar a Rússia, morressem de frio. E assim eles perderam pela vaidade e pelo orgulho, tanto Hitler como Napoleão. Vamos no caso da vaidade. Quando a gente fala da vaidade, um caso que ficou patente para nós, que aconteceu há alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, foi de uma jornalista da TV Record, que ela já era bonita, já era muito bela, mas querendo ser mais bela ainda, resolveu fazer uma lipoaspiração. Quando a vaidade chega ao ponto da gente destruir o que é perfeito para construir alguma coisa mais perfeita, nós estamos sujeitos a ter anomalias, a ter doenças, a ter o oposto do que a gente quer. E no caso dessa jornalista, ela foi fazer uma lipoaspiração e morreu na sala de cirurgia. O organismo não aguentou. Deus dá para cada um de nós a aparência que precisamos. Existe, é certo, muitos casos que a pessoa precisa fazer cirurgia, e essas cirurgias são justificadas. Mas muitas vezes nós somos causadores da nossa doença, nós somos os causadores do nosso mal. Aliás, sempre, não existe injustiça no mundo. Para ilustrar essa questão da injustiça, eu vou apresentar para vocês um pequeno vídeo que eu fiz há um tempo atrás a respeito da injustiça. Jesus ele faz uma parábola, quando ele chega numa casa e vê como os convidados buscavam os primeiros lugares. E aí ele reparando nos convidados, cada um queria ser mais orgulhoso, que cada um queria ser mais vaidoso e ficar num ponto destacado, Jesus propõe a parábola para as pessoas que lá estavam, que quando alguém chegasse em uma casa, para uma festa, procurasse o último lugar, porque poderia acontecer da pessoa buscar o primeiro lugar, e ao sentar no primeiro lugar, o dono da casa, o dono da festa, chegar para ele e dizer o seguinte: meu amigo, tem aqui alguém muito importante para mim, por favor, cede seu lugar para ele. E aí a pessoa vai ser frustrada, obrigada a sentar no último lugar. Pelo contrário, quando chega em uma festa, em vez de procurar os primeiros lugares, Jesus aconselha: vá para a última cadeira, de sorte que o dono da casa pode chegar para você e falar o seguinte: meu amigo, você está aqui na festa, mas no último lugar, venha mais para perto, venha mais perto de mim. E assim você vai se sentir lisonjeado, orgulhoso, porque você está sendo reconhecido como uma pessoa amiga do dono da festa. Então a gente tem que ter essa preocupação. Aonde a gente vai, aonde a gente for, nós temos que ser realmente cristão. Procurar ser humilde, não para que alguém reconheça nossa posição, não para que alguém dê testemunho de que nós somos importantes, não é por isso. Mas se tiver alguém ali que gosta da gente, vai se aproximar da gente. Aonde quer que estejamos, nós atraímos por sintonia aquelas pessoas que nós temos alguma ligação. Jesus fala muito dos vaidosos, quando ele ensina a respeito da oração. Os fariseus na época de Jesus, eles tinham o costume de orar fora das sinagogas, nas ruas, em pé, gritando em voz alta, para que todo mundo pudesse ouvir aquela oração. E aí Jesus fala: não fazei como os fariseus, que oram em praça pública, em pé, para que todos vejam que eles estão orando. Mas sim, vão até seu quarto, tranca a porta, e Deus que ouve em segredo lhe atenderá em segredo. Ele ensina isso para a gente, que Deus valoriza mais aquela pessoa que faz as coisas em segredo. Ninguém precisa saber. Nós precisamos estar em paz com nossa consciência. Nós precisamos estar bem conosco mesmo. E nós temos que ter consciência seguinte, que nós não somos o centro do mundo. Nós precisamos das pessoas.
A respeito da necessidade que nós temos de uns ajudando os outros, eu vou apresentar mais um vídeo para vocês, tá bom? Chama A Travessia. Nós vimos na primeira história a questão do orgulho, que nós recebemos de cada pessoa, recebemos do mundo exatamente o que a gente fez pelo mundo, a gente recebe de volta. E nessa história da travessia, nós vemos uma senhora de idade avançada que ela reconhece que precisa de ajuda. As pernas já estão fracas. O rapaz vem e ajuda. Então, nós temos de ter isso, né, em mente, que se a gente ficar com receio, com vergonha de pedir ajuda, a gente não sai do lugar. Então, a partir do momento que a gente reconhece o próprio problema, o próprio defeito, a gente busca ajuda e vai crescendo cada vez mais. Lembrando que não tem pessoa que passa na Terra que não precisa de ajuda. Para nascer nós precisamos de ajuda, para morrer precisamos de ajuda. Quem nos atende são os outros. Uma lição que eu vi também no carro hoje quando vinha. Os outros são aqueles que nos alimentam no começo da nossa vida. Os outros nos darão banho. O último banho será dado pelos outros. Então nós temos de valorizar as outras pessoas, pois a cada passo da nossa estrada tem alguém nos ajudando de maneira direta ou indireta. Alguém fazendo a nossa comida, fazendo o nosso pão, alguém cortando o nosso cabelo, alguém cuidando da nossa saúde. Então, nossa vida é voltada para os outros. Então, nós temos de valorizá-los, respeitá-los, porque tudo que nós temos ao sair dessa terra, sair dessa vida, vai ficar também para os outros. Tá? Como nós temos a necessidade das outras pessoas, as outras pessoas têm necessidade de nós. E aí a gente volta para o primeiro ponto lá do começo da nossa palestra. Nós temos que ter cuidado com a educação daquelas pessoas que estão próximas a nós. Como muitas vezes é impossível atender, cuidar dos mais velhos, educar os mais velhos, mas nós podemos fazer isso pelo menos em relação às crianças. Uma história que eu contava aqui, que é uma história real, né, verdadeira, foi uma vez que eu entrei no shopping e havia uma criança esperneando com a mãe porque queria um brinquedo. E essa criança, entrei na loja americana, a criança estava lá agarrada no brinquedo e a mãe não queria dar o brinquedo para a criança. A menina começou lá a sapatear, esmurrar as coisas, no final ela se jogou no chão e esperneou, até que a mãe, descida pela criança, deu o brinquedo da criança que ela queria. Eu achei aquilo a pior coisa que aconteceu, não a cena em si, mas sim o que a mãe fez pela criança. Porque com a vontade dela de fazer a criança parar de chorar, ela criou um monstrinho, porque na vida ela aprendeu que quanto mais gritar, quanto mais xingar, ela vai conseguir o que ela quer. E assim ela vai se transformar em um adulto desequilibrado, um adulto frustrado, que no passar do tempo, com o passar dos anos, vai achar que todo mundo tem que atender a todas as suas vontades. E quando ela vê que a vida não sorri para ela, não faz todas as vontades para ela, aí ela vai buscar as fugas. Quando não tiver nem papai nem mamãe para fazer as vontades, ela vai buscar a bebida ou as drogas. E assim, nós temos muitas pessoas que buscam as fugas da realidade, alguns chegando ao ponto do suicídio. Tá? Então, a criança, para ela ser bem educada, o jovem, para ser bem educado, ela tem que ter frustração. Descobrir que nem todos os desejos são atendidos. Descobrir que se ela não se esforçar, se ela não estudar o ano todo, no final do ano ela não passa. Se ela não se esforçar, não trabalhar, não vai poder comprar o brinquedo que ela quer, não pode comprar as coisas que ela quer. Então, o pai e a mãe têm que ensinar esse lado também para os filhos. Ensinar o lado da frustração. Chegar para os filhos, colocar pertinho dele e falar, olha, você quer essa boneca, você quer esse carrinho, mas eu não vou me dar, porque eu estou passando um problema financeiro. Por que não contar para a criança? A criança compreende. Eu recebo R$1.000 por mês, só que eu tenho tantas contas para pagar, que tem mês que eu gasto mais do que os R$1.000. Preciso da sua colaboração, você já é um homenzinho, você já é uma mocinha, consegue compreender. E quando chegar no final do ano, dependendo das minhas contas, eu lhe compro o presente, a boneca ou o carrinho. Mas tem que falar de maneira franca, porque senão nossos filhos vão ver as nossas reclamações. Mas espera aí, o papai e a mamãe reclamaram o mês inteiro, mas o papai e a mamãe estão comprando coisas que não deviam. Por exemplo, fazendo churrasco aqui, não tem dinheiro para minha boneca, mas consegue comprar 3 caixas de cerveja. Não tem dinheiro para o meu carrinho, mas comprou aí 30 quilos de carne para fazer churrasco.
mas tem alguma coisa errada. Então, nós temos que ser reais com os nossos filhos, ser verdadeiros com os nossos filhos, fazendo com que a gente tenha uma vida justa e honesta com todos, fazendo concessões, sim. Vai ter hora que a gente vai se sacrificar, mas vai ter hora que a gente vai ter que falar com toda a família, a colaboração de toda a família, para que todos juntos possam trabalhar para vencer as dificuldades. A criança tem que ser educada. A frustração, saber receber ou não, saber respeitar os mais velhos. De vez em quando eu vejo cenas no YouTube, vejo cenas no WhatsApp de crianças jovens atacando o professor. É um absurdo isso. Que educação aquelas crianças estão tendo dentro de casa? Porque na escola não é local da criança ter certas educações. A educação da escola, ela é a educação das letras, da matemática, da física, da química, e é para isso que a criança está na escola, como complemento da educação dos pais. Agora, cabe aos pais sentar com os filhos e falar com o filho: respeita o mais velho, respeita a professora, respeita o professor, respeita aquelas pessoas que estão perto de você, até o coleguinha. Ensinar para aquela criança que vai ter hora que ela vai ser atendida, vai ter hora que ela vai ter que sentar e acalmar, esperar terminar uma aula, esperar o recreio, esperar o final do ano, o Natal, para receber um brinquedo. E é essa conversa que nós temos de ter com nossos filhos. A palestra de hoje foi sobre vaidade, sobre orgulho e sobre educação das crianças. Espero que vocês tenham gostado e eu dou encerrado por aqui as minhas palavras. Muito obrigado.